Muita gente fala sobre amor incondicional, mas nem todo mundo fala do preço que nós mulheres carregamos para isso. E para esse episódio, estou aqui no Além das Sessões com a psicóloga Larissa Feitosa. Ela, que é psicóloga clínica e jurídica, atua há 7 anos no mercado, é terapeuta cognitivo-comportamental e especializando em psicopatologia clínica e palestrante. Seja muito bem-vinda ao Além das Sessões, Larissa. Mais uma vez, né? Claro. Afinal, temos um episódio disponível aqui no... Vá lá buscar lá embaixo, falando sobre relacionamentos saudáveis. Sim. E mais uma vez convidei a Larissa, que é uma amiga querida, para estar nessa Sim. nova etapa do Além das Sessões. Maravilha. Larissa, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui de volta, né? Sempre bom, um bate-papo super saudável. E sim, nesse novo formato, nova etapa também, Sim. né? E é um prazer. E falar de um tema tão bom, sempre com temas excelentes. Andressa sempre assertiva. Sim, sim. E a importância, né, de falar do autocuidado, de cuidar de nós mesmos para além do outro, do próximo. E para esse episódio, eu separei aqui alguns recortes importantes, né? Cuidar de si para cuidar do outro. Maternidade, saúde mental e os limites do amor que tudo dá. Esse lugar, Lari, né, da maternidade que a gente não escuta por aí, né? Esse lugar da maternidade ideal, da maternidade perfeita. Qual a sua visão, Lari? E você hoje que está gestante, está gravidinha do Lorenzo e tem já um filhinho, Pietro. Conta pra nós, né? Como é que você enxerga esse lugar da maternidade ideal? Ideal é um peso muito grande que todo mundo traz, né, hoje em dia, porque a gente já cresceu ouvindo, né, que a mãe tem aquele papel fundamental e a maternidade ideal hoje é a idealizada e inclusive romantizada, que eu vejo de uma forma muito, eu posso dizer, adoecedora, porque esse ideal é muito levado a sério, é tão a sério que traz um peso. Então, eu vejo esse ideal de uma forma, às vezes, muito pesada. E as pessoas esquecem de ser que é muito subjetivo. O que é ideal para mim, talvez não seja ideal para a Andressa, ou ideal para o outro. Mas muito se espera que a mãe tenha um padrão ideal, aquele padrão de perfeição. Que a mãe não erre, ou que a mãe seja sempre atenta, que a mãe esteja 24 horas ligada, atenta a tudo. Esse é o ideal hoje que se esperam da mãe, da maternidade. E que acaba sendo, né? Sempre foi. Hoje a gente pode falar um pouco mais de forma aberta, mas ainda é pesado. Sim. É o ideal muito pesado. Sim, sim. E obviamente, né, que esse tema ele foi escolhido por conta do mês de maio. Estamos encerrando agora o mês de maio, o mês que celebramos os meses das mães. E como é importante, né, trazer esse tema de uma forma tão ampla. Tivemos um episódio, tá, com a Rafaela Lira, que foi falando justamente sobre a maternidade. E esse episódio especificamente, eu gostaria de trazer muito esse lugar da mulher, né, da mãe, desse lugar de idealizar uma maternidade perfeita e da sobrecarga materna, que acarreta muito a questão da saúde mental. As tarefas invisíveis que muitas vezes não se vê, né, não se percebe, o cansaço, o estresse, a exaustão e o burnout. Né, Lari? Muito. Gerenciar isso tudo é problema. Muito problema. Né? A gente está bem colocado. O maio, inclusive, né, é o mês das mães e por isso também o mês do Maio Futacô, onde a gente fala da saúde mental, foi falado até nas outras sessões, os outros episódios, mas é importante salientar que tudo isso, o burnout você falou por último, e é justamente, acho que é tipo uma escalazinha, é um nível de tantas coisas que a gente vai acumulando, tantas demandas, até onde chega o cansaço extremo, porque a gente ouve falar de burnout muito de empresa. Sim. Funcionário, né? A gente atende muito em consultório. Muitas pessoas, as mães, é como se elas, algumas não sabem, já vivem o burnout e não sabem. Sim. E há outras que sabem, mas têm receio até de falar. Nossa, como assim você tem? Não, na minha época, todo mundo fala isso, né? A sua avó teve 10 filhos e não teve esse negócio de burnout. Hoje em dia, não, gente, sempre existiu. Sim. Só que sempre foi de uma forma invisível. Porque todo mundo fecha os olhos, porque tem esse ideal que a mãe, né, tem que dar conta de tudo, sim. Então são muitas tarefas que a gente traz e às vezes tarefas que elas acreditam que tem que ter,
porque a mãe já tem um nível de cobrança extremo. Então, além das tarefas que são realmente ali, dia a dia, tudo tem a tarefa também que ela traz como eu preciso dar conta, eu preciso organizar, eu preciso fazer além do que eu consigo. Então, isso é muito pesado para chegar nesse nível de estresse muito grande que a gente chama, né, da síndrome de burnout. Uhum, sim. E aí a gente olha aquele recorte, né, de cuidar de si para cuidar do Sim, outro. O quanto isso é importante, né? Até para o autoconhecimento, de entender que se eu não estou bem, sim, nada vai bem, de jeito né? nenhum. Se eu não me sinto bem com a minha saúde, meu bem-estar, com a minha família, com as demandas do qual hoje eu atendo, muito provavelmente os outros, os filhos, a família, as Sim, relações, elas também não vão estar bem. E o peso que verdade. isso tem. Muito grande. E o que mais me chama atenção, quando principalmente eu atendo mães, né, é que às vezes elas custam a se perceberem que não estão bem. Porque Uhum, levam aquela sobrecarga de uma forma tão normal, vamos dizer assim, sim. que quando vem realmente, não, como é que você tá? Não, eu tô bem. Mas quando eu paro, você tá bem mesmo? É quando aquele nível de esgotamento já gritou tanto que tipo assim, não aguento mais. Então agora eu preciso parar. Porque a mãe tem as pessoas têm a ideia que a mãe não para, que a mãe não pode parar. A mãe dá conta o dia inteiro de trabalho, mas quando ela chegar, ela tem que dar conta da casa, dos Uhum, filhos, do marido. Então, ser esposa, ser mãe, sim. né? Ser dona de casa, ser tudo isso. Então, como isso é, hoje em dia, é tão. A gente pode falar de uma forma mais aberta, mas o que é esse estar bem? Né? Você consegue se ver no Uhum, espelho e dizer você está bem, né? E outra, se eu não estiver bem, de fato, quanto é que eu estou doando para o outro? Porque eu acho até que eu estou dando meu 80, meu 100%, não sobra nem 5 para você. sim. Você não consegue se doar. Como, Larissa? Eu tenho pacientes que eu pergunto o que, que você gosta de fazer. E eu tive, Uhum, e essa semana, inclusive, não sei, Pisci. Qual foi a sim. última vez que você fez alguma coisa que você gosta pra você? Ah, eu gosto de sair com meu filho. Não, tô falando do seu filho, falando de você. Porque tudo tá associado, a mãe tá Sim. associada, não existe depois que É como parece se virar mãe. esquecesse, né? Depois o antes da maternidade e o pós-maternidade. Isso. Virou mãe, então não tem mais. Não, você precisa. Quando eu trabalho com metas, que a gente Uhum, trabalha na TCC, né? Eu sim. falo logo, as metas são suas. Ah, o sonho de ir pra Disney é seu ou do seu filho? Você precisa. Uhum, Então, é esse cuidado que a gente traz sim. que a mãe, ao dar luz, não, eu vou dizer, ao gerar. Que quando a gente está gerando, já está começando os sonhos e também as responsabilidades. Sim. Acaba deixando, não, agora é pro meu filho. Não, agora até eu estar bem, quando eu assumo, eu tenho que estar bem para o meu filho. Não, você tem que estar bem para você. Uhum, Depois, para os outros. Estar bem para os outros é uma consequência. E você sim. está bem, né? Porque quando Uhum. você está bem, todos ao seu redor conseguem perceber e estar. Mas quando você só está bem para o outro, isso se torna peso até para o outro. Uhum, olha a A responsabilidade, né? responsabilidade, poxa, minha mãe tá ali, morta, se acabando ali, mas ela tem que estar. Não, você já Sim, tem que ser leve. sim. Não dá, não dá. E esse lugar também, né, de que acaba não desenvolvendo filhos, não educando filhos para serem donos autônomos, Sim, né? Essa autonomia, esse sim, lugar de ser responsável, porque sempre vai ter aquela mãe que vai estar fazendo tudo, é, né? Que a comida vai estar no prato, na sim, mesa, né? E isso acaba não desenvolvendo, sim, né? Esse lado. É um recorte que eu acho importante, né, Lari? Até a gente falar nesse lugar da mulher antes maternidade e pós-maternidade, é como se passasse por uma nova identidade, sim, né? Uma nova identidade ali sendo formada, no qual muitas vezes a mulher ela esquece qual era a cor dela favorita, sim, sim, né? Qual era o filme, qual o estilo de roupa que gostava, porque sim, tudo muda, o corpo muda, a vida muda, a sim, rotina muda, né? sim, Então sim. tudo isso faz com que a identidade da mulher Também mude. mude. E aí entra os impactos, Sim, né, emocionais. Quem eu sou, o que eu gosto, é. né? Mas isso não vem só desse modo, vem Não, depois de muitos sim, acontecimentos e muitos adoecimentos psicológicos. verdade, Se a verdade. rede de apoio for realmente uma rede de apoio,
Isso é importante, né? Tem gente que nem tem a rede de apoio, é mais difícil ainda. A Uhum. pobre da mãe já tem toda aquela carga, aquela questão, né? Meu Deus, essa preocupação. E ainda sem a rede de apoio é dobrado. Bota mais uns 20 quilos em cima disso. Então, tem uma rede de apoio e é uma rede de apoio saudável. Tem rede de apoio que nem é apoio. Ainda tem isso. Larissa, como que não é? Tem certo desapoio que ainda causa peso, Sim. cobrança. Tá ajudando, mas tá cobrando, né? E aí aquela mãe que já se cobra por vida, ela ainda se cobra pelo outro. Mas eu tô sendo assim, né? As comparações, que tem muito também, que afeta muito. Na maternidade isso é muito real. Hoje em dia é o que uma das coisas que mais tem adoecido as pessoas, e principalmente mães. A gente vive em um mundo virtual, onde Sim. recortes maternos perfeitos, extremamente adoecedores, têm invadido, né? Tem deixado muita gente se questionando. E a cobrança aumenta mais ainda. Sim, sim. E como é importante a gente falar, né, desse mundo, até porque hoje o público que está mais ali dentro das redes hoje são jovens, né? Jovens que ainda estão construindo uma história de vida, que estão Verdade. formando as suas identidades, que estão aprendendo com esse novo modo, essas Sim. novas estruturas, o que é ter uma vida de fato. E quando a gente romantiza, a gente cria ali um outro contexto, uma idealização de algo que muitas vezes não é real, né? Que não vai acontecer com Verdade. todos. A gente está vendo aí ondas, né, da romantização materna, das mães do bebê reborn, né? Demais. De vários outros acontecimentos que verdadeiramente chocam, né? Sim. Mas obviamente que é uma idealização, é uma carência afetiva, porque Sim. a mãe ela carrega, né? Verdade. Esse estereótipo, né, de propaganda de margarina, que Sim. tem que amar incondicionalmente, que tem que se doar, que tem que estar sempre ali, disponível, de portas abertas. E isso faz com que há uma anulação sobre que aquela mulher, aquela mãe, ela é ser humano, ela também vai ter as próprias demandas, né? E sair desse papel da mãe perfeita. Que não tem. E aí você falou muito bem colocado de identidade, que é interessante que as identidades que estão sendo formadas hoje em dia estão sendo formadas também muito em cima de comparações inexistentes, falsas. Se eu abro uma rede social e você quer ser mãe hoje, dependendo de quem você assista, siga, você vai desistir ou você vai se cobrar num nível que você não vai dar conta. Porque tem muita perfeição de mães, né, que tem aquela romantização, tem aquele ideal, e no fundo não é. Porque quando as câmeras desligam, a gente vê a realidade do dia a dia, né? Então, como isso precisa ser visto com muito cuidado. Essas idealizações, como você colocou aí também, Sim. dos bebês que estão vindo, os bebês reborns, né, que são idealizações perfeitas, até porque são bebês perfeitos, né? Nem não tem nada, é maravilhoso. Eu achei ótimo, teve uma atriz que fez uma, né? Gente, como assim vocês não querem ser mãe de bebê? Mas sejam. Olha, o bebê reborn, você pode estar com ele no colo, se cair não vai morrer, né? Se você pode apoiar o celular, você pode agora eu tô afim, deixar o gato pular em cima. Não tô muito afim agora de ser mãe, não. Daqui a pouquinho eu volto, né? Vamos, não. Então, esse lugar, né, da romantização, a gente deve realmente estar atento, porque muitas vezes é suprir uma carência, uma necessidade afetiva, né, de construir vínculos, laços, que a gente acaba, muitas vezes, não dando uma atenção ao longo da vida e encontra estratégias que não são tão adequadas para isso, né, Lari? E aí, pegando, né, Lari, essa questão do saúde mental mesmo, né, de entender os indícios, como a mulher, a família, pode, nesse conceito, né, ser uma base significativa para transformar esse lugar de negligências, autos-negligências, para um lugar de transformação, de me conhecer. A terapia é um espaço, obviamente, que vai fomentar muito o processo do autoconhecimento, né? Mas existem outras estratégias. O que é que você pode trazer? A gente fala muito sobre uma vida saudável, né? Começa primeiro por ela, a saúde mental. E quando a gente, né, passa a ser mãe, fica, eu sei que mais difícil, de cultivar o que diga, né, mas começa pelo negligenciamento que às vezes ocorre da saúde mental, começando pela saúde física.
Porque cuidar do corpo, cuidar de si. O corpo que eu digo não é nem só o físico, não, gente. É a Sim. questão mesmo do sono tá regulado. Larissa, mas quando vira Perfeito. mãe, o sono não é regulado. Não fica muito assim. Sim, a gente falou de rede de apoio. Tem que dar uma equilibrada, tem que dividir tarefas. A mãe, ela acha que muitas mães acham que não devem dividir tarefas. Eu sigo uma pessoa na rede social, achei bem interessante, né? Falei até pro meu marido, mas não colou muito não. Que ela à noite tira o leite e aí deixa para o pai dar o leite para o bebê. Então reveza. Uma noite eu acordo, dá mamar, outra noite você acorda e dá para eu descansar. Porque ele trabalhou o dia todo, mas eu também fiquei com o bebê o dia todo. Então eu achei fantástico. Não deixa de ser um trabalho. Exatamente. E a maternidade assim é dividida, fica mais leve. Sim. E não é babá, não. É o marido, gente, é o pai da criança também. Sim. Mas a mãe, por já ter esse estereótipo também, que dá conta de tudo, ela mesma às vezes toma pra ela. Sim. Então começa pela saúde mental, cuidando também de dividir as tarefas, falando o que sente, né? A alimentação, o sono, atividade física, sempre que possível também, depois que os recém aí, mas é importante ter também. E os indícios antes, que eu sempre durante digo, e depois. antes, durante e depois. Porque vai garantir a qualidade de vida para você e para o bebê, né? E o manter-se saudável, que eu digo que é o mais difícil. Porque a gente vai passando uma elevação de hormônios que sobe e desce, depois que a gente tem o neném, continua naquela ainda um tempo, né? Eu estava lendo que o corpo, ele leva até as pessoas para estabilizar-se mesmo, até 5 anos. Imagine. E aí então, meu corpo estabilizou recente. Oh. Não, o corpo e o emocional. O emocional eu li que até 5 anos. Então, assim, os hormônios mesmo, o equilíbrio emocional, você volta a ser você totalmente. Quer dizer, leva um processo. Sim. Aí entra a questão, de novo, da comparação. Porque você olha, hoje em dia, todo mundo, todos os influencers, por exemplo, né, que estão tendo neném, no outro dia já não começa que não tem barriga. O corpo já é perfeito, né? Você já viu? Incrível. E aí, mentalmente tá ótima. Aparência, fulano pariu ontem, já tá assim. Pariu ontem, já tá assim. Então, assim, a saúde mental é num todo. O que você sente? Aprender a falar, comunicar. E os indícios. Se o humor tá desestabilizado. A Larissa, mas não é comum também ter uma instabilidade? Depende. Passou de 2 semanas com o humor deprimido, com sono, que você não consegue descansar. Sim. Aí já é um indício de um desgaste muito acelerado, muito exacerbado, que a gente precisa ligar as antenas. Então, principalmente quem está ali com aquela pessoa, né? A família, a rede de apoio. Se você percebe, Larissa, mas é normal a pessoa não dormir? Não. Por mais de 2 semanas. Dorme e nunca descansa. Tá sempre triste. Ah, mas não é uma depressão, mas é uma instabilidade no humor considerável. São sinais de alerta para aquela pessoa buscar ajuda. Sim. Buscar ajuda. E talvez ela não consiga sozinha. É importante quem está perto também entender esses sinais e ir buscar e levar essa pessoa, essa mãe, porque a mãe ela está sensibilizada também. Muitas vezes elas não se acham nem no direito de buscar essa ajuda. Sim. Então é difícil. Então, se você convive com uma mãe ou alguém que se tornou mãe recentemente, na minha primeira gestação, eu lembro que no finalzinho já, para ter o neném, quando a médica falou que agora a qualquer momento, parece que girou uma chave e eu quase que surtei. Eu lembro que eu estava na faculdade, terminando a faculdade, e falei, Jesus, é agora. Agora é real. Foi a semana, assim, decisiva. O emocional parece que ele, vai pra cima. Então, é muita coisa que acontece e a rede de apoio também, perceber isso, acolher, né? Você mãe também, se acolher. Sim. E quem tá perto também, ter esse acolhimento, né? Ouvir mais. Talvez ali o choro do bebê também que nasceu, que pega um pouquinho, ajuda, né? Pergunta o que ela tá sentindo, o que tá precisando. Às vezes a mãe precisa só tomar um banho. Sim. Não é isso? Sim. Só tomar um banho, só ouvir. Só tirar um pouquinho a criança, às vezes, que tá no colo demais, tá o dia todo, no peito ali, né? Que a gente sabe que os bebês, obviamente, que eles vão ficar ótimos, não vão chorar, vão ser... Isso! E que a gente fica ali apaixonado, naquele sintonia. Não é, mas às vezes a gente precisa
de espaço, alongar-se um pouco, né, Mari? Exatamente. Isso é saúde mental. Até chegar aqui no consultório, né? Uhum. E conseguir também dar esse passo, que para muitos eu sei que é difícil. Agora, esse não, agora é o momento só de cuidar, não tenho nem Sim. direito. Já ouvi E é o muito que isso. acontece muitas vezes, né? As pacientes que se tornam mães, as dificuldades de manter realmente a constância Sim. após maternidade por conta da rotina, né? E é Sim. compreensível, eu trago para elas sempre. Entendo, eu compreendo, a rotina vai mudar e, obviamente, que a primeira coisa que a gente vai abrir mão é daquilo que Sim. remete ao que a gente vai se priorizar. Verdade. Mas sempre que possível, vamos agendar uma sessão, vamos nos encontrar, vamos Sim. colocar para fora esses sentimentos, porque eu sei que é uma época, um período, né, intenso e profundo. Verdade. Tá? Então, é um momento também desse autocuidado e um recorte importante, né, Lari? Cuidar de si não é um luxo. Não. É sobrevivência. Não. Então, o seu autocuidado é sobrevivência. É você cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional. E outro recorte que eu gosto muito de trazer. Nossos filhos, lá na frente, vão lembrar da Sim. mãe, do pai, do espelho que eles estão recebendo. Verdade. E se eu não faço comigo, né, não tenho esse lugar do autocuidado, de cuidar do corpo, de fazer atividade física, de ter boas relações, uma boa comunicação, como é que minha filha ela vai se desenvolver no mundo? Verdade. Porque o que ela vai aprender no meio disso tudo? Que a mãe tem que ficar sobrecarregada, só ali, né? Só cuidando da casa e que a vida é aquele jeito. E nem sempre é. E é outro ponto também, né? O quanto os filhos também nos inspiram no processo do autocuidado. Sim. Né? No sentido de eu vou fazer porque minha mãe faz. Minha mãe tá faz. fazendo. É isso mesmo. O meu mesmo fala, mãe, você não vai descer hoje, mãe? Que eu aproveito de ir pra academia, né? Sim. Mãe, você não disse que ia pra academia hoje? Eu também vou com você. Ele disse que vai. E ele vai, quando eu digo que vou mesmo. Se eu negligenciar, tudo bem, mas outro dia ele me cobra. Sim. Porque eles vêm e querem fazer aquilo, né? Então, parte disso estimula a gente também, esse cuidado, né? Que é tão importante. Sim, sim. Minha filha, ela quer acordar 5 horas da manhã para ir treinar. Tá vendo? Eu que a mãe que fica, não, peraí, filha, tá muito cedo, 5 horas da manhã. Tá vendo aí? Mas se dependesse dela, na mesma hora. Não é porque criança, ela interage com o meio. E uma atividade física não deixa de ter a ludicidade, a brincadeira, às vezes coisas simples. Para eles é o máximo. Pra eles é o máximo. Aí entra também a linguagem do amor, o lugar do tempo de qualidade, Sim, que eu posso desenvolver, a troca, né? Esse lugar também de se identificar. Poxa, eu me identifico com a minha mãe nisso, com meu pai naquilo, né? Isso é algo que vai desenvolvendo ao longo do processo. Então, mamães, famílias, papais que estão aí nos assistindo, lembre-se, cuidar de si não é um luxo, é sobrevivência. Sim. É o modo qual vai nos ajudar a desenvolver estratégias conscientes, vai saber lidar com os problemas da vida, com sabedoria, com inteligência emocional, vai aprender a se autorregular, gerenciar melhor os sentimentos e, consequentemente, ter uma vida muito mais significativa. E isso vocês podem fazer agora, né? Nesse momento que estão nos assistindo. Né? Pensar um pouco, anotar as metas, né, Lari? Isso, muito bom. Por onde eu posso começar? Ajuda. O que é que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? É isso mesmo. Sim, sim. E aí, no meio disso tudo, a gente vê, né? Você trouxe um ponto até legal, Lari, que eu gostaria de voltar. Sobre o sono. Sim. Né? A gente já teve alguns episódios falando do sono aqui no podcast. A gente falou também da privação do sono. Mas o quanto a relação com o sono sempre passa, né, em todos os aspectos de saúde mental, né? Porque quando a gente não dorme bem, consequentemente a gente não pensa melhor. Verdade. Né? A gente desregula mais fácil emocionalmente. A gente entra ali nas armadilhas mentais, nas distorções cognitivas e vai impactar significativamente no nosso bem-estar. Verdade. Tá? Existem alguns pensamentos que a gente nomeia como crenças, né? Que são os pensamentos mais profundos que a gente tem em relação até mesmo ao sono. Sim. Tá? E aí eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouco essa relação com o sono e o bem-estar. O sono é importante, não vou falar
tão profundamente quanto a doutora maravilhosa que passou aqui. Sou A super fã doutora Ana dela. Paula. Minha pró Ana, maravilhosa. Mas sem sono, a primeira coisa que eu pergunto para meus pacientes: como é que tá seu sono? Você dorme quantas horas? Isso é com frequência? A frequência também conta muito, né? Então, assim, quantas horas de sono você tem por dia? Porque a mãe, ela entende, como eu falei, que o sono talvez seja uma privação, a privação do sono, ela seja normal. Virei mãe e eu sempre ouvi isso. Na minha primeira gestação, eu sempre ouvi. Hoje até que eu tô ouvindo muito não, viu? Acho que também eu já fico logo, quando vem, eu já dou um corte tramontina. Sim. Dorme agora, porque depois não vai dormir. Dorme agora, porque quando nasce, não dorme mais. Como se fosse assim, simples, né? Aí eu falava, eu mesmo não, vai pra lá, né? Eu não, vamos dormir sim, vamos dormir muito. Acho que eu falei tanto que meu filho dorme muito até hoje. Mas não tem problema. Mas a gente entende porque isso é cultural. E entende que é normal. E nessa de privação, a gente não entende até onde está o limite saudável, né? Porque a gente sabe que nos primeiros dias, meses, até tem aquelas estabilizações. Mas e na vida? E como essa mãe era antes, né? E depois desse período, como é que ela enxerga esse sono? Porque muitos enxergam que não precisa nem dormir tanto. Eu já ouvi isso, né? Eu digo, pronto, nem vou muito longe. Minha mãe dorme muito cedo, mas acorda muito cedo. E ela entende que não para dormir tanto. Eu dormi muito e sem o sono adequado, de qualidade, a mãe não consegue manter nem a qualidade. Por isso as mães também, algumas, têm essa imagem também irritadiça. Sim. As mães que trabalham em casa, são donas de casa mesmo, né? Imagine, dormir pouco, né? Filhos que não dormem também bem, algumas lidam com isso. E aí tem que lidar com a privação que gera essa irritação, fora que fisicamente ainda fica com aquelas olheiras maravilhosas, né? A autoestima também já fica aquele bar. Sim. Não tem ânimo porque a energia vai lá para baixo, você passa o dia inteiro. Então, Larissa, o que é que eu faço para melhorar o sono, a qualidade do meu sono? O que eu falei a respeito de qualidade de vida interfere diretamente no sono. Se meu paciente, por exemplo, tem 2 semanas que ele não dorme o correto, eu tinha paciente, hoje os meus são todos já estabilizados, mas já tive paciente que dormia 3 horas por noite, 4 horas, e ele achava tranquilo. Larissa, sempre foi assim. Como sempre foi assim? A gente não dou muito bem e fico ela. Não, tem alguma coisa Normaliza que não o erro, tá. né? Normaliza. Tem alguma coisa aí que tá ligada há muito tempo. Não tá. Então, tem que buscar ajuda médica. Até onde? Vamos tentar pelos processos aqui, vamos trabalhar aqui no comportamento que a terapia faz, né? Entender os pontos, como é que é o dia a dia, para entender isso, desde a alimentação até o ritmo, né, da atividade física, a qualidade de vida, que isso vai interferir no sono. O sono a gente sabe que é um conjunto do dia inteiro também, até a higiene, até a hora de dormir. Ninguém apaga. E as pessoas também romantizam. Não, eu deito e apago. É ótimo. Eu ouço muito. Não, Larissa, não tem problema com o sono, não. Deitei e apaguei. Né? Como é, gente? Deitou e apagou, desligou. Eu deito e desligo. E aí só no outro dia. Gente, a gente tem que pensar muito ainda antes de dormir, né? Tem que pensar. Eu falei, e como é que tem aquelas. Não chega, deita. Não, já chegou tão cansado. Às vezes começa e apago. Não. É importante. E a mãe, principalmente. Assim como a gente tem com o bebê, a gente não pensa assim, né? Prepara todo aquele ninho, tem todo aquele ritual. E por que com as mães não tem ritual? Botou, acabou, vamos lá dormir? Não. O que você faz para a sua qualidade? Assim como tem o preparo para a criança, tem o preparo em si. Desde a alimentação noturna, né? O que eu como à noite, que interfere, né? O peso, até o consumo de telas, a gente sabe também que hoje em dia é um grande vilão do sono. Sim. Então, é o único momento que eu tenho, mas esse momento aqui também está te afetando, né? E que horas que eu tô indo? Porque também... Para quem pode, né? Às vezes é uma escolha também. Tem pessoas que podem dormir mais cedo, mas escolhem mais tarde. Sim. Porque ficam no celular, ou ficam, né? Demoram. Então, sempre dentro disso, estabelecer limites, né? Que as pessoas hoje têm dificuldades também. E afetam diretamente. E o sono, ele é crucial. Sim. Até porque quando a gente não dorme
bem, né, a gente se sente mais cansado. E Extremamente. o cansaço faz com que a gente se desregule muito mais, né? Então a gente não consegue praticar o autocuidado quando a Não, gente está cansado, quando a gente está no nível de exaustão, de estresse. E aí a gente vai entrando num lugar de autonegligências mesmo, sim. né? De entender que naquele dia eu só vou cuidar do outro e vou me deixar para E cuido no depois. automático ainda, né? Uhum. Acordo no Sim, automático, cuido no sim. automático. Sim, e aí esse lugar, né, de trabalhar muito o lado da autorresponsabilização, Sim, né, o quanto é que eu sou responsável por mim, pelas minhas verdade. escolhas, pelas minhas atitudes, pelo que eu fiz, pelo que eu vou fazer e o como é que eu posso fazer isso de um modo consciente e saudável. Então, como é que você pode, Lari, olhar hoje esse lugar da autorresponsabilidade afetiva? A auto já traz para si, né? Primeiro esse olhar de como é que eu tenho levado as minhas emoções, minha qualidade de vida hoje. Uhum, Depois que eu entendo esse lugar que eu estou, agora eu vou me responsabilizar porque eu estou naquele lugar, sim, né? Por que que eu estou aqui? Eu estou aqui porque a minha quase sempre organização de tempo é que está me deixando a desejar. Larissa, mas como é que eu vou? A autorresponsabilidade chama para isso. Primeiro, uhum, tenha entendimento, né, que aquele lugar em que você está, você também está se colocando nele. E se ele não está tão bom, confortável e saudável, eu preciso me responsabilizar para sair dele. Ou seja, quais são os pontos? Organize sua vida como Larissa, dia a dia. Saúde mental é organização também. sim. Não é? Preciso organizar. Da hora que eu. E quando eu digo organizar, não é só caneta e papel, não. É ter o mínimo de organizaçãozinha e dizer assim: não, vou tirar um tempinho aqui, 30 minutos, Uhum. pra fazer só o que eu gosto. Olha, você faz. Todo mundo tem 30 minutos. Bota Sim, o filho com o pai quando sim. chega. 30 minutos. E às vezes sair desse papel, né, de culpar o outro pelas suas Sim, próprias escolhas. Ah, eu não sim. fiz porque a culpa é de tal pessoa que não Não me deu tive, não suporte. tive tempo. Tá, Não mas tive você falou. tempo. Larissa, não preciso falar. Ele sabe. Não, Uhum. o outro às vezes não Sim. sabe. Então, fale, comunique. Comunicação clara. A responsabilidade por não falar é sua, não é do outro. O outro pode ser Uhum. responsável por não fazer. Mas Sim. até lá você comunicou a sua necessidade. Autorresponsabilidade é isso. É ser assertivo também para comunicar suas necessidades, né? Pontuar tudo isso para não negligenciar, né? Deixar trazer Sim. de uma forma leve. E aí todo mundo ganha com isso. Então, Uhum. se responsabilizando pelo que é nosso, não terceirizando, que nem tudo é culpa do filho, do bebê que chora. Sim. Às vezes é nossa mesmo, que a gente não Uhum. soube, né? Não tô nem entrando no sentido de educar, não tô falando do bebê mesmo. Vou começar desse lugar, né? De como eu tenho levado isso. A forma também que eu peço. Porque quando a gente vira mãe, muitas vezes hoje, eu quero poupar o outro. Às vezes quero poupar o Uhum. esposo, porque trabalhou o dia inteiro. Às vezes não é nem a falta, é eu mesmo que já negligencio, né? Tem uma distorção que fala muito disso, né? Tanto a personalização Sim. quanto a outra que a gente responsabiliza só o outro, atribui ao outro Uhum. Sim. todas as responsabilidades, e não é. Uhum. Saber colocar cada coisa em seu lugar e cada responsabilidade também no seu próprio lugar. O que é meu, responsabilizo e mudo. O que é do outro, eu aponto, oriento e até ajudo a mudar. Perfeito. E aquela coisa, né? Mesmo que pareça muito óbvio, né? Que às vezes a gente fica Sim, pensando ali, né? Fazendo aquela sim, leitura mental, sim, entrando de novo aí nas distorções cognitivas, a gente fazendo verdade. aquela leitura mental, a gente tentando responsabilizar o Sim, outro pelas coisas. Então, mesmo que pareça óbvio muitas vezes, comunique, fale. O outro não tem como não adivinhar, tem. né? O outro não tem como saber muitas vezes como te ajudar, como fazer, como exercer determinadas funções, papéis, Sim, tá? Então eu preciso também dar espaço para isso, eu sim, preciso verbalizar, entendendo, né, que cada um tem as suas limitações e aí a importância do autoconhecimento, né, a importância de entender esse processo e os limites desse amor que sim, tudo dá, né? Que amor é esse que eu me dou tanto, sim, mas também quando eu recebo não é na mesma medida, né? Não sim, é na mesma intensidade, não é nesse mesmo volume. E aí eu verdade. preciso aprender a dizer não, eu preciso aprender a me Sim, posicionar.
Eu preciso aprender a separar e muitas vezes me desprender daquela ideia que construímos, criamos, Sim, rotulamos, de como as coisas devem ser, para construir um eu que seja satisfatório e feliz, sim, né, Lari? Porque a vida ela é agora, verdade. tá? E aí pensando nesse lugar, né, de os limites do amor. Limites. Vamos pensar aí, Lari, como é que seria esse lugar dos limites? Como a gente dá limites? Limites é algo que a gente precisa conhecer para aprender, inclusive, a dar, né? Conhecer os nossos Uhum, próprios limites. Você sabe qual é o seu limite? Que as pessoas não sabem, às vezes, o sim. seu próprio limite. Larissa, como não sabe, vai até a última instância. A gente não precisa esperar a corda quebrar para entender que ali era o meu limite. Quando eu conheço o ponto, né, até que a corda já está para quebrar, então eu tenho que me alertar e voltar. Mas muitas pessoas não sabem isso. Então, assim, como é que eu dou limite? Eu entendo aquilo que me machuca. Sim. Primeiro eu conheço, o autoconhecimento é isso, né? Não tem como não puxar a sardinha pra gente, falando de Uhum, terapia, porque aqui é o lugar que a gente vai entender, não, isso aqui me dói a ponto de, aqui é o meu limite. Ou eu já ouvi de pessoas, de pacientes, falando assim, não, Larissa, eu tenho que ir até o extremo para poder eu não gostar de alguém. Eu tenho que deixar alguém me machucar muito para eu tirar ela da minha vida. Aí a minha pergunta é essa. E o limite, então, é destruir sua vida para conseguir cortar algo ruim da sua vida? Né? Para dizer um não, não posso, não uhum, quero. O limite precisa ser entendido. Então, como é que eu dou o limite? Quando eu entendo que aquilo vai me machucar, não é quando me machuca, mas eu entendo que aquilo ali, para mim, é doloroso. sim. E quando a gente é mãe, principalmente, muitas vezes negligencia. Porque eu passo dos meus limites para Uhum, agradar, para atender, para ajudar. Eu não sim. consigo dizer, não, hoje eu não consigo pôr a mesa. Você pode pôr a mesa para mim? Você pode fazer o Uhum, café para mim, porque hoje eu tô muito cansada. Meu limite excedeu, né? Ou ó, hoje eu vou precisar da sua ajuda no jantar, porque hoje eu tô é um dia cansativo. Isso é antes do dia acabar. Hoje é um dia uhum, cansativo, vamos combinar dividir as tarefas. O meu limite hoje é até aqui, né? O limite de que eu posso deixar você fazer ou falar comigo ou ir é até aqui. Conhecer sim. isso, né? Sim, sim. E a gente olhar, né, Lari, que o autocuidado, ele é um gesto de maturidade afetiva, né? Nem todo mundo vai alcançar esse lugar. A Sim. gente sabe disso, porque isso requer muito lugar de aprendizado, de autodescoberta, de conhecer o processo. Isso é algo que às vezes vai com o tempo, né? O tempo vai ensinando, as Verdade. circunstâncias da vida também. Então, se você está nos assistindo, se você é mãe, se você não é mãe, se você pretende, se você tem algum familiar que se interesse, né, Lari, também pelo Sim. tema, é um tema válido, importante e tão necessário. Esse lugar de pensar nesse alto amor, nessa relação que a gente pode construir com a gente, Sim. para daí então a gente dar frutos, né? Vamos Verdade. pensar em uma árvore, Sim, né? Onde essa árvore ela vai crescer, vai se desenvolver, ela vai dar flores, frutos, vai dar sombras para muitas outras também. pessoas chegarem, né? Verdade. Vai virar uma linda floresta e tudo isso Verdade. vem do alto amor, né? De quando a gente se sente bem com a gente, o quanto é que a gente também floresce, Verdade. né, Lari? Nosso podcast está chegando ao fim, Ah, tá, Lari? Mas eu gostaria que você trouxesse, Lari, pequenas práticas, né? De alto amor, de cuidar de si, de ressignificar, né? Quais seriam, assim, algumas estratégias na prática para quem está nos assistindo? na prática, a gente precisa aprender a olhar para nós mesmos, né? E falando diretamente para mães e no geral também. A gente muitas vezes deixa de olhar para a gente, ou olha para a gente de uma forma com pouca autocompaixão. Eu sempre digo Uhum, isso. Então, a prática para ser saudável começa olhando para si, como se você olhasse para o melhor amigo, ou melhor amiga, ou sua mãe, alguém que você ama muito. sim. Porque o olhar é sempre de empatia, de cuidado, de acolhimento. É esse olhar que você precisa ter para você. Será que você não está pegando pesado demais, né? Nessa cobrança que você faz para você? Esse olhar para você precisa ser leve. E como é que é um olhar leve? É uma cobrança justa. Porque a cobrança, muitas Uhum, vezes, principalmente para as mães, não é justa.
ela Sim. tem juros demais. Talvez você esteja carregando, né, cobranças e juros que nem são seus. Não precisa. Pode ser mais leve, não é porque foi pesado para alguém A ou B que precisa ser para você. Então, Sim. assim, se olhe com mais amor, né? Olhe a sua maternidade, a sua vida hoje, que você que não é mãe, mas de uma forma mais leve. Práticas saudáveis. Primeiro, escolha. Autoconhecimento também é escolha. Eu Sim. escolhi me conhecer melhor. O que você gosta de fazer? Qual a última vez que você fez algo que você Qual a gosta? sua cor favorita? Qual a sua cor favorita, né? Eu amo rosa. Hoje eu não tô de rosa milagre. Sim. Quando eu gerei o menino, todo mundo espera, não vai ser o rosa, Larissa. Larissa nunca mais vai usar rosa. Só vivo de rosa, né, Larissa? É verdade, é verdade. Aí é outro menino que vem de novo e eu continuo com o meu rosa. Não perca a sua identidade, mas para isso, Sim. você sabe qual é a sua identidade? Ou será que esqueceu com o passar do tempo, das dores, das lutas? Então, traga para você hoje. Veja de onde você parou, talvez, né? Ou talvez você um dia praticou autocuidado, não pratica mais. Então, desde a comer uma comida favorita uma vez na semana, no mínimo, o que você faz por você? 30 minutos no dia para olhar no espelho, fazer seu skincare. Agora você não tem como lavar o rosto, respira adequadamente, senta corretamente. Sim. Coisas simples que fazem diferença. A saúde física, a saúde mental, né? O exercício físico, alimentação saudável e a terapia. Na terapia é o lugar da gente se ouvir. Sim. Não é luxo, são 50 minutos que podem mudar sua vida de uma forma e na vida inteira. Então, Sim. não é luxo, é uma necessidade, como a Andressa falou, e que vai fazer diferença, né? Para você, para o seu autocuidado, seu autoamor. E a saúde mental, como eu sempre digo, importa. Sim, perfeito. E com isso a gente aprende que o autoamor, ele não é um egoísmo, Não. tá? Ele é necessário, ele é importante para que você floreie, para que você dê frutos, para que você seja referência positiva na vida de alguém, para que você saiba ter uma comunicação clara, assertiva, para que você melhore a sua relação com o seu corpo, com a sua autoestima, Sim. com a sua segurança. Então, todo esse processo é justamente pensando em vocês que estão aí do outro lado, Sim. que precisam muitas vezes de reafirmações, né, de entender esse conceito. E um recado, né, tão importante, Lari, trazer que nem todo dia a gente vai se amar, nem todos os dias a gente vai se sentir o up da Sim. perfeição. Não é assim que funciona. O autoamor, ele também vai vir com dias e dias. Afinal, Sim. nosso humor, ele oscila bastante. Se todos os dias eu tô feliz, Sim. ok. Mas se não tiver, ok também, também. tá? Afinal, nem tudo vai proporcionar alegrias extremas, Verdade. tá? Então, lembre-se, cuidar de si não é um luxo, é uma necessidade. Então, se priorize mais, pratique o autoconhecimento. Agende sua terapia, tá? Se você ainda não agendou, agende a sua terapia, tá? Você pode contar com a Larissa, pode Sim. contar comigo, que com certeza estaremos de braços abertos nos nossos certeza. consultórios, tá certo? Lari, qual é seu Instagram? psi.laressa Feitosa. É com E mesmo. Laressa Feitosa com Não Z. é Larissa, Não é tá? Larissa, tá? Não é. Perfeito. E, obviamente, temos presentinhos, biscoitos sabor de vó. Você já conhece os nossos biscoitos amanteigados e, com certeza, Maravilhoso. vai se Já foi deliciar isso. você, Lorenzo, Obrigada. Pietro. Amei. Muito obrigado. Além das sessões, ele fica por aqui. Se você se interessou por esse conteúdo, por esse episódio e tantos outros que estão aqui disponíveis na plataforma, nos siga nas redes sociais, comente, tá? Participe, interaja. Afinal, esse é um projeto 100% dedicado para você aí do outro lado, tá bom? Um abraço, até a próxima.